Oi, pessoal! Passando aqui para indicar um livro maravilhoso para vocês. Não apenas indicar, mas fazer o review, a resenha desse livro e contar por que você deve ler esse livro, porque ele é tão maravilhoso, tão especial. E é o livro Cartas ao Vocacionado, do pastor Flávio Ramos, recém-lançado. Pensa num livro bom. E para quem é esse livro? Logo na introdução, ele vai explicar para a gente de que vocação, de qual vocacionado ele está falando aqui. Porque vocação hoje é um termo muito amplo, que a gente usa de muitas maneiras, né? Às vezes no cenário profissional, o que é que você vai fazer da sua vida, mas aqui a gente está falando da vocação missionária, do chamado para trabalhar no campo missionário. Então é dessa vocação que a gente está falando nesse livro. Então, para quem é o Cartas ao Vocacionado? Primeiramente, é para todo mundo que se sente vocacionado ou que está em dúvida. Será que Deus está me chamando para o campo? Será que isso que eu estou sentindo, essa inquietação, é Deus me chamando para o campo missionário mesmo? Ou para você que já entendeu, não, Deus está me chamando, mas o que é que eu faço agora? É também para aquele que já se sentiu vocacionado em algum momento da vida, mas acho que perdeu o rumo, que passou o tempo, que perdeu o time. Esse livro também é para você. Esse livro é para a família do vocacionado, para você que é pai, que é mãe, que é tio, que é primo, irmão, parente. E de repente tem alguém da sua família que chegou e disse assim: Olha, eu tô pensando em ir para o campo missionário, eu acho que Deus está me chamando para ir para o campo. E você está apavorado, você não vai ficar, você vai ler esse livro, você vai entender um pouquinho do que está passando na mente dele. Também é para quem quer aconselhar, para quem trabalha com liderança, com aconselhamento, com mentoria de vocacionados, de jovens, de discipulado. Esse livro também é para você. E eu ouso falar que esse livro também é para o missionário, né? A gente já discerniu o chamado aí, mas vai ser muito bom para você, meu amigo missionário, ler esse livro, porque você vai relembrar a sua trajetória, você vai lembrar as coisas que Deus ministrou no seu coração, e também porque algumas inquietações que o vocacionado tem, a gente também vai ter no campo. Inclusive, esse livro é o primeiro de uma trilogia que o pastor Flávio está escrevendo. O primeiro é Cartas ao Vocacionado, o segundo vai ser Cartas para o Missionário, quando esse vocacionado já chegou no campo. E o terceiro é Cartas para quando o missionário está retornando, porque quando a gente volta é babado, menino. Então, ansiosíssimos pela trilogia. Então, esse livro é para o vocacionado, é para a família, é para a liderança, é para o missionário, é um livro que vai aquecer seu coração. E ele foi escrito num formato de cartas. Muito legal, uma sacada genial. O Flávio ele conversa com a gente. E tem hora que você vai dizer assim: menino, não foi carne ou sangue que te revelou. Como você estava dentro da minha cabeça e sabia que eu estava pensando isso. E esse formato de cartas, ele é intencional. Ele não foi escolhido aleatoriamente. Ele escolheu porque ele acredita que o vocacionado ele precisa sim de conteúdo teológico, mas ele também precisa de conversas, de interação, de mentoria, de diálogo. Então essas cartas nasceram das cartas que ele gostaria de ter recebido quando ele estava no processo dele de discernimento. E olha, eu gostaria de ter lido também essa carta assim, há uns 10, 15 anos atrás. Como eu gostaria de ter lido essas cartas. E aí ele vai definir como é essa emoção de estar sendo vocacionado, de estar sendo chamado por Deus. No prefácio ele vai dizer assim: a sensação de estar sendo chamado pode ser gloriosa, mas também assustadora. Pode ser cheia de esperança e, ao mesmo tempo, carregada de incerteza. Por isso as escrevi. Ele fala das cartas, né? E você, meu amigo vocacionado, minha amiga, você se identificou perfeitamente com essa citação que eu sei. É exatamente assim. É glorioso, mas é assustador. É cheio de esperança, mas cheio de dúvida. E nessas cartas ele vai abordar os temas que passam pela mente do vocacionado, né? Tipo assim, essa sensação de estar sendo chamado, como é que eu vou ter certeza? Tipo assim, eu já quero ir, mas Jesus que não é para ir ainda. Como é que eu comunico para minha liderança, o meu testemunho local, o levantamento do sustento, agência, igreja, como é que eu lido com isso? Ele vai abordar vários temas nessas cartas ao vocacionado. E o que é que esse livro não é? Ele não é um livro teológico, denso, pesado. Ele não é um livro cheio de dados e informações do mundo missionário. Ele é um livro pastoral. Ele é um livro de aconselhamento. Ele é um livro em que cada carta ela é ancorada na palavra de Deus, na direção do Senhor, na reflexão, na oração. É um livro para fazer o vocacionado pensar, para ajudá-la a pensar e a discernir. Ele não vai dar respostas prontas. E ele vai dizer, inclusive, no livro que algumas decisões são suas e só suas, mas elas devem ser tomadas sendo guiadas pelo Espírito Santo. E aí, só para deixar você assim com gostinho para você ler o livro mesmo, eu vou ler o finalzinho aqui da carta 1. A carta 1 é quando tudo começa, alegria e inquietação. E aí ele vai finalizar assim: lembre-se,
Discernir a vocação é menos sobre ouvir um trovão do céu e mais sobre aprender a reconhecer a voz do bom pastor diariamente durante a caminhada. Sigo orando por ti, certo de que aquele que começou a boa obra saberá conduzi-la até o fim, e que no final você perceberá que tudo começou com esta inquietação santa, esse leve toque de Deus em seu coração. Com carinhos e orações, Flávio Ramos, seu irmão de jornada. Aí o que você faz quando você termina de ler a carta? Você chora, você ora e depois você escreve. Isso aqui eu achei genial, porque ao final de cada carta tem um espaço para você escrever, para você processar aquilo que Deus falou com você. Você pode fazer um exercício de escrita criativa e escrever uma carta em resposta. Como você responderia essa carta que o Flávio te mandou? Anotar o versículo principal que Deus falou no seu coração, te ajudar a processar. Todas as cartas vão ter esse espaço, depois de toda carta, vai ter esse espaço para a anotação. Esse é um livro que você poderia facilmente ler em uma manhã ou em uma tarde. Porque as cartas são curtas, a linguagem é fácil, é simples, mas eu recomendo seriamente que você não faça isso. Que você não leia o livro todo de uma vez, que você não passe corrido, que você leia cada carta, que você escreva, que você pondere, que você reflita, que você deguste esse livro, porque ele tá maravilhoso, ele vai ser realmente um grande companheiro e um aliado de jornada. E outra coisa que eu quero comentar aqui também é que nós vamos ler esse livro juntos no Convoque. Convoque é o Programa de Orientação ao Vocacionado do Perspectivas Brasil. Tem uma nova turma começando em janeiro. E no Convoque a gente vai passar por essa jornada de formação, de discernimento do vocacionado. A gente vai falar sobre a teologia da vocação, entendendo o cenário missionário, as necessidades, vida missionária, preparo, discernindo os próximos passos. Serão 8 encontros ao vivo, juntos, e enquanto a gente passa por esses módulos, a gente também vai estar lendo esse livro. Os primeiros 50 inscritos do Convoque vão ganhar gratuitamente, vão receber em casa o livro Cartas ao Vocacionado para a gente estudar junto. Tá aqui o meu review, para mim é 1000 de 1000, tá? Vale muito a pena a leitura. É um livro para ter, é um livro para presentear, é um livro para ler e reler, é um livro para usar, para estudar junto. Vale muito a pena. Recomendo demais, demais, demais. E se você é vocacionado, se você está nessa dúvida, nessa jornada de discernimento, o combo, livro mais Convoque, vai ser perfeito. Vai ser um instrumento de Deus para ajudar você a discernir os próximos passos da jornada. Então, ó, só lê e depois me fala.